vai ser benção, eu creio. A tia Ju é rio que corre, né? Ponte limpa. Perdão pelo Oi. atraso, perdão. Nada. Deu tempo de eu conversar com as meninas. Seja muito bem-vinda, tia Ju. Tá me ouvindo? Você está, Mauriane? Tudo bom? Tô bem demais. Seja bem-vinda. Para mim é uma honra, uma satisfação. Você sabe como eu amo, como eu admiro. Para mim, assim, é um prazer Então tá imenso bom. poder Eu tô aqui compartilhar no essa meu. live aqui. Então vamos lá. Vamos. Quando eu te chamei, você falou, topo demais. Eu falei, gente, mas Deus é lindo, né? Eu amo demais. Tia Ju, assim, sempre foi minha pastora de coração. A gente nunca teve muito perto. Eu estava até compartilhando com o pessoal que, apesar da gente sempre estar muito longe de corpo, mas tem muitos anos que a gente se conhece, né? E eu, assim, amo demais. Estava me lembrando quando eu tinha trabalho com crianças ainda, você me convidou para ir em Redenção, no Pará, né? E aí, Isso, foi ali que começou. aí a gente tem contato desde lá, tem muitos anos, viu? Então vamos lá. Tem. Você Vamos lá. escolheu em nós falarmos em curadas dentro daquela linha que eu tenho trabalhado nos últimos anos, né, Mariane? Isso, porque pessoal, para quem não, é difícil alguém que não conhece a tia Ju, né? O nome dela é Juliana Rodrigues, ela é filha do pastor José Rodrigues, que tem uma missão linda nessa terra. Aliás, tem tocado o mundo. O pastor José tem feito a diferença com a MCM nas missões, né? Ela é irmã do pastor Eber, que é uma pessoa assim maravilhosa. A Valéria, eu estava aqui conversando com a Lohane e falei, gente, bem-aventurado é o pastor José, né? Ele tem, assim, a casa dele serve ao Senhor, ama ao Senhor, cada um dentro do seu rio, cada um dentro do seu chamado, mas ele verdadeiramente fez uma história na terra com sua geração. Vamos. E a tia Ju, ela tem ela respira amor, né? Eu já cansei de falar para ela que, assim, ela é a pessoa que eu acho que mais parece com Jesus que eu conheço, sabe, ama o Senhor, e tem um chamado, teve um chamado muito tempo com criança, um trabalho, foi maravilhoso ali, mas como tudo tem o seu tempo, né, o Senhor chamou você para trazer cura e liberdade para as pessoas que viviam oprimidas, né, pastora? É verdade. Então vamos lá. Há muitos anos é aquela história que nós já sabemos. Você dá o que você tem, né? Você não pode levar alguém no lugar onde você não foi. Então, durante muitos anos, quando eu trabalhei com crianças, Mariana, inclusive quando eu fui lá em Redenção no Pará, onde você estava com o pastor lá, Corifeu, Sim, naquela época eu não tinha ainda um entendimento tão profundo do caminho que o Senhor ia me levar dentro da cura, do crescimento emocional. Naquela época, porque na infância eu passei por algumas situações que todos nós, gente, passamos por traumas, né? Uma coisa é uma sim, decepção. Ah, eu estou decepcionado com tal pessoa, e sim, assim. Outra coisa é um trauma. Um trauma é uma experiência que marca mais profundamente a sua alma e que o seu corpo reage quando você se encontra de novo dentro daquela situação. Então, por exemplo, se uma mulher teve um parto, né, muito traumático, ela teve eclâmpsia, a pressão subiu, quase morreu o bebê, quase morreu a mãe, no fim salvou os dois, essa mulher, ela pode passar a ter aquela coisa que a gente fala de... Me fugiu a palavra aqui agora, a maioria das doenças é psicossomática, né? Então, por exemplo, ela vê uma grávida. sim, Quando ela vê uma grávida passar, ela olha e fala, coitadinha. Mas entenda, muitas vezes aquela grávida tá bem demais, tá feliz, o problema foi com ela. Então, trauma é quando você sua, né, dá taquicardia, ou você sente de novo, você tem no corpo as sensações que você teve no dia e na época do trauma. Então, quando eu trabalhei com crianças, que você me convidou, que nós nos conhecemos há muitos anos atrás, eu ainda não tinha tanta noção das curas que o Senhor ia me proporcionar, do caminho que Ele ia me levar, né? Na verdade, tudo começou com o meu batismo no Espírito Santo. Assim, a virada, uma página virada para um outro capítulo. Eu falo que o Senhor vai virando as páginas da nossa vida e, com o passar dos anos, nós escrevemos uma
história. Cada um de nós é uma história, Mauriane. Cada um de nós é uma Sim, história. sim. Então, quando o Senhor me deu uma palavra muito clara em 2009, eu falei que tudo começou na minha vida com o batismo no Espírito Santo. Então, a partir do batismo no Espírito Santo, eu comecei a me entregar à oração em línguas, e o Espírito Santo, que é Deus, né? Nós às vezes esquecemos que é Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu cresci Sim. chamando Deus de Deus e Jesus de Jesus. Jesus, meu Salvador. Deus, o Pai de Jesus. Olha só. Com o passar dos anos, graças a Deus, a nossa igreja entrou num mover muito forte. Eu posso falar que foi um avivamento. Então, o Espírito Santo foi apresentado a nós. E eu já tinha ouvido a voz dele aqui dentro, aquela voz. Tem um termo em inglês que eu gosto muito, que eles, quando você ouve algumas ministrações ou lê algum material, eles falam little voice. That little voice, aquela voz pequena. Porque é aquela voz Isso. É que como um tem. sussurro, né? E a gente tem como Doce. ele Sim, falou comigo. Então, o é Espírito verdade. foi apresentado a nós na igreja. Aí sim eu comecei a buscar o batismo no Espírito Santo. E eu demorei um ano, Mauriano. Demorei, né? Eu vou ter que buscar o carregador aqui. Eu vou andando aqui, vou buscar o carregador do meu celular, que eu atrasei aqui, não peguei. Então, Tá, assim, já. quanto a mim, eu sei que foi Aham. a ver, teve tudo a ver com esse batismo no Espírito Santo, porque a partir do batismo, eu fui entendendo que ele falava comigo e dava direções específicas, e aquelas direções eram um caminho para minha cura. Não sei, daqui a pouco você vai compartilhar alguma coisa de você, mas aquela direção que o Espírito Santo estava me dando, por exemplo, muitas vezes eu li um livro, várias vezes, Efésios 10 vezes. Então eu me lembro de me entregar à leitura de alguns livros das pequenas cartas de Paulo, muitas vezes. Eu falo que as pequenas cartas de Paulo e o livro de Gênesis são os meus livros favoritos da Bíblia. Eu comecei a entender que o que estava escrito ali nas pequenas cartas de Paulo era para o dia a dia da igreja. Eu falo que as pequenas cartas de Paulo são para a vida normal da igreja, o dia a dia da igreja. Então, eu comecei a experimentar cura na palavra, lendo a Bíblia. Sim, Estou só colocando o celular sim. aqui para carregar. Então, lendo a Bíblia. Eu me lembro um dia, eu vou só terminar de falar isso, a gente vai, não sei se vai ter perguntas ou se você vai complementar, a gente vai. Tá, deixa Deus te usar, te conduzindo. Mas eu me lembro um dia, porque veja bem, eu experimentei na infância abuso sexual. O abuso sexual, ele é uma das coisas que mais destrói, desmorona a estrutura de segurança de uma pessoa. Mexe Eu, com a sua identidade, né? profundamente. Então, Eu também passei por abuso. eu sei, eu tenho consciência hoje que eu não me tornei ou uma lésbica ou uma mulher depravada, vamos dizer assim, uma mulher viciada em sexo, talvez, vamos dizer assim, né? Porque Jesus é Uhum. infância. Jesus veio muito cedo, então eu não entendi ainda perdão, eu não sabia que eu deveria perdoar o meu ofensor, que aquilo era correto e tudo, mas eu recebi e eu decidi seguir Jesus. Então, a partir do momento que eu decidi seguir Jesus, ele foi proporcionando pessoas, situações, e começou dentro de casa Uhum. com a minha mãe e com meu pai. Ambientes na minha casa onde a presença de Jesus era palpável. Então, veja bem, vamos aqui. Aqui tem uma menina com traumas. Eu não era Uhum. vida, briguenta, sabe? Aquela que não volta com desaforo para casa. Se falar um, eu falo dois. Não. Eu fiquei retraída. Cada um age de uma forma. Então, como o nosso tema de hoje é livres para, curadas para ser livre, eu sinto de começar Aham. o meu testemunho. Então, no meu Sim. caso, fiquei retraída.
No meu introspectiva. caso, eu me tornei uma pessoa agressiva. Aí, tá vendo? Então é bom que você fale um pouco também do seu lado, porque as reações Sim, são diferentes. são diferentes. E a minha cura começou, lógico, a partir do momento que eu decidi seguir Jesus. Então, eu quero seguir Jesus. Eu me lembro pequenininha de... Olha só, o detalhe é importante falar, porque muitos adultos hoje têm dúvidas sobre a presença de Deus, têm dúvidas e questionamentos sobre quando estão orando, se o Senhor está ouvindo. Então, a primeira coisa que foi edificada na minha vida, que a minha mãe me ensinou, minha mãe me ensinou falando, mas meu pai me ensinou sem saber. Ele ia para o quarto orar e eu me lembro do barulho das páginas, esse barulhinho aqui, ó, das páginas da Bíblia passando. Quando meu pai entrava para o quarto, abria a Bíblia para ler, e ele fazia assim, né, para virar aquele barulhinho das páginas, a presença de Deus entrava na nossa. E é lógico, eu não tinha consciência do nível de cura que eu precisava, porque até então eu já tinha sido abusada sexualmente. Não foi estupro, foi alguém que mexia comigo, mas é abuso, e abuso desmorona a Sim, nossa estrutura emocional, desmorona a nossa identidade, desmorona a nossa segurança. Eu sou a irmã sim. mais velha de 4 irmãos, mas eu era a mais insegura, né? A mais, assim, Uhum. que nunca eu que eu sou a mais velha. Eu tenho uma característica de irmão mais velho que muitos irmãos mais velhos têm. Eu gosto de reunir a família. Eu me preocupo com meus irmãos. Eu tenho paciência com cada um deles em situações diferentes. Mas, na nossa casa, os 4 irmãos juntos, quando meus pais viajavam, eu fazia escala de trabalho. Então, olha, você vai fazer almoço, você vai fazer isso, todos trabalhar. Assim, foi aquela lida normal ali da casa. Mas eu nunca fui a irmã mais velha no sentido de ser respeitada como irmã mais velha. A irmã mais velha falou, todo mundo fica quieto. Não, porque eu era muito insegura. Muito, Uhum. muito. Vocês não têm noção. E extremamente tímida, vocês também não têm noção. Tem pessoas que eu falo, elas não acreditam. Extremamente, extremamente tímida. Então, Sim. por exemplo, um exemplo. Hoje eu me atrasei para a live. Tá marcada a live. Eu me atrasei, fui com a minha mãe, mexe com planta e vai. Eu, se fosse antigamente, jamais atrasada, entraria aqui na internet, sem maquiagem, sem um penteado, sem não sei o quê, por insegurança. Hoje, o que eu fiz? Já estou pronta, vamos lá, atrasei, vamos lá. Feliz, eu estou tão pronta como se eu estivesse toda produzida. A produção não me muda no sentido do conteúdo. Assim, ela O tá exterior não move o seu interior, né? pronta. Então, eu preciso enfatizar nesse início aqui que a minha maior cura veio com a palavra e com a oração em línguas, quando o Espírito Santo começou a ser alguém que eu procurei conhecer. E ele foi me dirigindo, leia Efésios várias vezes, leia Gálatas não sei quantas vezes, volta em Gênesis e veja que o mesmo Deus da criação é o seu Deus, ele ainda cria, ele ainda faz tudo novo, e aí eu fui descobrindo que, veja só, no reino animal, ainda estão descobrindo novas espécies. As estrelas não param de ser formadas. Sabia que Deus ainda está criando hoje? Nós achamos que a criação foi só lá e parou. Queridos, eu quero dizer que não parou. Descansou no 7º dia e parou, né? Deus está um boom pelo céu, pelas galáxias afora, novas estrelas surgindo e novas espécies que já existem ainda estão sendo descobertas. Então, nosso Deus é aquele que cria um novo dentro de nós. Mas Amém. tudo é a partir do dia que você diz, eu quero, eu preciso. Pronto. Ele vem a partir dessa decisão interior, eu quero, eu preciso. Eu acredito nisso. Acredito nisso porque, assim, eu também passei por coisas semelhantes. Só que, assim, apesar de eu ser insegura internamente, eu nunca permiti que isso fosse para o exterior. E como que eu escondia isso? Eu era insegura. Só que eu não permitia que ninguém
percebesse que eu era insegura. Então eu comecei, e para eu esconder isso, então eu sempre queria ser a que me mandava, todo mundo tinha que me obedecer, eu era agressiva, mas depois que passava tudo isso, quando eu estava só eu, comigo mesma e o Senhor, aí eu me sentia um lixo, eu me sentia horrível, eu achava que tudo estava feio, que eu era feia, que a minha voz era feia. Sabia que eu estou sendo curada. Inclusive, assim, é muito importante a gente estar falando disso, porque às vezes as pessoas acham que é necessário que elas sejam curadas completamente para elas poderem desenvolver algo ou fazer algo. E o que é interessante é que o Senhor, ele nos usa exatamente nas nossas fraquezas, para que ele mostre que as nossas fraquezas nele é aperfeiçoada, que não Isso. é da minha, não é porque eu sou muita coisa, mas é porque ele é tudo em mim, e ele me capacita. Então, o que que eu vejo? Uma das coisas que eu mais tinha problema era com a minha voz e com a minha aparência. Eu tinha um problema terrível, tanto é que eu não pregava, eu não falava da palavra. Esse ano foi um ano assim que, e tem tempo que o Senhor está falando comigo, mas esse ano foi um ano que eu falei assim, a partir de hoje, em 1º de janeiro, eu falei, a partir de hoje a minha vida vai mudar no que diz respeito à minha imagem. Eu tinha problema com a minha autoimagem. Isso tudo é fruto, é reflexo de coisas lá na minha infância. Só que eu falei, isso não me para. Ou seja, eu era tão curada em outras áreas, que o Senhor já tinha me curado, né? Áreas assim, muito escuras da minha vida. Eu passei por um processo também de cura, de transformação. Eu acredito que a cura, ela completa, ela só vem através de Jesus, não tem outro meio. Eu acredito que nós temos excelentes psicólogos, excelentes psiquiatras, pessoas tomam remédios, está errado isso? Não, não está errado, né? O Senhor deixou isso para que nós usássemos, mas eu acredito que verdadeiramente, naquelas gavetinhas, naqueles lugares escondidos, onde só Ele pode acessar. E se você abrir e falar como você acabou de falar aqui, olha, eu entreguei a área, Ele vai trabalhar. A questão é que muitas vezes nós não somos curados porque a gente deixa ele só mexer em algumas coisas. Outras você fala, não, isso aqui tá bom, deixa assim. Às vezes, o Senhor tem falado comigo esses dias, tem vezes que você prefere ficar com essa área da sua vida sem cura, porque é interessante para você isso. Às vezes você chama atenção nessa área, né? Às vezes você atrai pessoas para essa área da sua vida. Você, no seu caso, eu diria que você costumou usar uma fachada, né? Exatamente. Você já era assim, então você usou uma fachada. Eu já não tinha fachada porque realmente eu me tornei muito introspectiva, não tinha como eu fingir. Eu era assim, até alegre, esse meu jeito espontâneo, até um certo tempo. De repente eu começava a calar, fechava a boca, olhava para baixo, abaixava os braços, ficava assim. Eu tinha uma amiga que falava assim, Juliana, você entrou para dentro de você. Sai, 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 Juliana, você está dentro de você agora. Ela começou, aos poucos, a me sinalizar. Eu queria falar 3 coisas aqui sobre cura, que quem está nos ouvindo, acho que são coisas práticas. Então, eu vou dar 3 passos para cura, crescimento emocional. Né? Eu não gosto de falar cura interior, eu prefiro falar crescimento emocional. Mas, Sim. Enfim, primeiro passo, entenda. Não, primeiro passo, você precisa reconhecer o seu problema. E Sim. dentro disso, eu até estou com papel e caneta aqui do lado, que eu vou lembrando e vou anotando, que a gente não prepara antes, tá aqui dentro. A gente nem conversou, né, do que ia falar, para poder deixar o Espírito Santo agir. Tem 2 coisas que eu quero citar. Eu quero citar Provérbios e eu quero citar quando Deus disse, quem te contou que você estava nu? Então, primeiro Provérbios 31, eu quero falar isso, depois eu vou dar 3 passos para a cura. Primeiro, quando ali em Provérbios 31, da mulher virtuosa, a Bíblia diz, mulher virtuosa, o seu valor muito excede o de finas joias. No original, a Bíblia diz, algumas versões dizem, o seu valor muito excede o de rubis. O que significa
Isso que eu vou falar aqui agora para vocês é uma verdade, uma das verdades que o Senhor usou para me curar. Então vamos lá. As verdadeiras joias, quando elas são analisadas, quando elas são vistas no laboratório, no microscópio, uma verdadeira joia. Então, alguém chega com um diamante, ele tem que ser analisado. Um rubi, uma esmeralda, sei lá, safira. Para que essa joia seja considerada perfeita, quando você olha no microscópio, ela tem imperfeições, ela é irregular, a sua borda é irregular, minhas irmãs. Meus irmãos. A verdadeira joia não é lapidada com medidas assim, 4x4, 2x2, subiu, desceu, cortou, não. Se ela for no microscópio observada e ela tiver medidas perfeitas, ela é comprovadamente uma joia feita em laboratório. Uma joia rara e cara. Ou seja, é falso, né? Não é de verdade. No microscópio ela tem imperfeições. O dia que eu descobri isso, eu queria sair no meio da rua gritando: uhul! Isso, 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 isso. Sabe assim? Por quê? Uhum. O Senhor nos fez e nós somos para... Entenda, vou usar um português errado aqui agora. É para nós sermos assim. É para nós sermos irregulares. É para nós sermos imperfeitos. Isso encheu meu espírito. É para nós sermos assim. Deus não nos quer quadradinho, certinho, tudo perfeito. Não, perfeito é Ele não tem problema com a humanidade, né? Ele criou humanos. Jesus, queridas, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas Jesus dos três, ele foi aquele que falou: pai, eu vou. Jesus é um Deus, homem no trono hoje. Jesus atravessa a parede, vem na minha casa comer arroz branco, peixe frito e vai embora. E ele, entenda, Jesus é um Deus homem. Ele não deixou de ser homem. Ele pode se manifestar como ele quiser, ele é Deus. Jesus viveu 100% Deus e 100% homem, mas ele pode aparecer para nós como ele quiser, da forma como ele quiser hoje. Jesus tem um corpo humano, só que ele, atenção, o detalhe é que ele é o único em todo o universo, ele é o único que tem um corpo glorificado. Nós teremos um dia. Hoje só ele tem. Que corpo é esse? É um corpo aqui que eu posso tocar, se eu tiver coragem, né? Ele vem, cai no osso. Só que ele atravessa a parede, vai e vem. Entra pela porta, mas pode atravessar a parede, entendeu? O tipo de corpo que Jesus tem se chama corpo glorificado. Então, primeira coisa que eu quero lembrar, que eu fico emocionada, eu me empolgo. O quanto o Senhor me ama e te ama, minha irmã, isso é um assunto tão profundo e tão vasto, nós temos que mergulhar nisso. Mesmo nesses dias que... Aliás, mesmo não, principalmente. Principalmente, verdade. Estamos vivendo. Então, primeira coisa, é para nós sermos pérolas, não, eu quero falar, pedras preciosas verdadeiras. Então, não se preocupe se você é meio estabanada, se você fala demais, se você deixa cair o copo, quebrou, não sei o quê. Sabe esse jeitão nosso, às vezes, desengonçado? Ai, eu não queria ter falado o que eu falei, me perdoa. Tá, agora, não estou concordando que nós vamos viver meninonas, crescidas, mimadas. Não é isso. Estou dizendo que ele pega a nossa imperfeição, ele nos ama tanto como nós somos, que ele não nos deixa como nós estamos. Sim. O amor nos ama exatamente como somos, e ele vem e nos encontra exatamente onde nós estamos. Eu empolgo, Mauriane, porque Jesus me encontrou onde eu estava. Jesus me amou no meu trauma, na minha dor, na minha insegurança. Eu, para vestir uma roupa e sair de casa e perguntar à minha família inteira se estava bom. Hoje eu estou aqui fazendo a live, sem maquiagem, não estou nem de vestido lindo, maravilhoso, nem passei perfume. Isso é muito lindo e libertador, porque assim, se você consegue se libertar com ele, você consegue com todo o resto, porque você só precisa da aprovação dele.
E quando isso acontece, é porque a religião nos ensinou que nós temos que ser perfeito para ele nos amar. Mas ele nos amou ainda quando estávamos no lamaçal, né? Então, assim, a gente não tem que correr dele, a gente tem que correr para ele, que só perto dele a gente consegue ser aperfeiçoado. Exatamente. Bom, a segunda coisa. Então, a primeira coisa, nós temos que ser que nós somos assim. Segunda coisa, quando Deus em Gênesis olhou para Adão e Eva e falou assim: quem disse para vocês que vocês estavam nus? Ah, tal. Ali, queridas, é como se Deus estivesse falando assim: é para você estar nu. Desculpe se eu estou assustando você, mas é como se Deus tivesse querido. Eu te fiz para estar nu. Que história é essa de se esconder? Que história é essa de medo? Que história é essa de fingir que você não é? Irmãs, amigos, Deus, quando fez o homem nu, é porque é para eu ser a Juliana que eu sou, não é para eu ser a Mauriane. Não é para a Mauriane ser a Juliana, não é para eu ser A, B, C, D. É para eu ser quem eu sou. É para eu estar nua diante dele e de vocês. É para eu contar uma vez ou outra que eu fiz isso. Lógico, na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo. É para eu me expor. Porque a medida... Por isso que esse congresso que nós começamos, Eu Me Deixo Curar, é eu. No português, se eu fosse colocar um português bem correto, seria Deixo-me curar. Até eu fui uma vez na Bahia, congresso desses Eu Me Deixo Curar, e a irmã colocou Deixo-me curar. Eu não falei nada com ela, respeitei ela que estava na liderança. Fui lá, ministramos, foi benção. Mas é eu, porque eu me deixo curar. Porque quando eu me deixo curar, porque o eu tá na frente, não é porque eu sou grande coisa, porque quando eu quero cura, quem me expõe, quem se expõe sou eu mesma. Eu me exponho para ser curada. Senhor, sou eu. Eu que sou perebada, eu que sou assim, eu que falo demais, eu que gritei, não devia ter gritado. Senhor, ainda escapuliu um palavrão, meu pai do céu, não quero mais. Eu sou que me exponho. Então, Jeju, hoje eu fui. É isso. Hoje eu fui, assim, tremendamente tocada por uma palavra de uma discípula. Uma discípula, uma filha, ela disse para mim, assim, que Jesus falou para ela, porque, assim, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro não queria deixar, né? E aí ela me falou, olha, no costume daquela época, para você poder fazer parte da casa de alguém, você precisava, antes de entrar na casa, lavar os pés para poder entrar. E Pedro falou assim, não quero que você me lave. Quem sou eu para você lavar os pés? Ele falou assim, olha, se você não deixar, você não vai ter parte no meu reino. Você vai entender o que é isso. Então, Jesus fez aquele ato, é como se ele estivesse ali lavando a sujeira deles, para eles poderem entrar no reino. Mas quem fez isso foi Jesus, não foi eles que se limparam. Foi Jesus que abaixou e foi lá e lavou a sujeira dos pés dele, para poder eles terem comunhão com ele. Isso é lindo demais. Isso, é o que você falou, ele nos encontra da forma que estamos, nos ama incondicionalmente, porém, se você permitir, ele vai fazendo a obra na sua vida todo dia um pouquinho, né? Até ser dia perfeito. Não vai nos deixar como estamos. Hoje, não. Estão tantos anos já passados, lógico, a cura é um processo, a Bíblia, o assunto não é esse, mas Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, aí é onde ele quer nos colocar num processo com ele, mas esse assunto é para outro dia, porém o ponto é, uma verdadeira joia, ela é cheia de imperfeições, isso é comprovado em laboratório, e ele fez nus, ele fez o homem nu, porque é pra gente estar nu, é pra gente ser quem a gente na presença dele. Isso. Sem roupa de figueira, sem roupa inadequada para nós, né? Exatamente. Agora, ele vai nos cobrir. Aí é onde vem a graça do seu amor. Juliana, eu vou cobrir você, onde você tem essa nudez, mas entenda, seja quem você é. Não resolva você mesma. Vem nua, porque é para você estar nua. Eu vou te cobrir e nesse caminho eu vou transformando você. Agora, eu queria dar 3 passos para essa cura. Primeira coisa, irmãs,
tempo. Tempo. Tempo só cura queijo. Tempo não, tempo não cura. Eu tô chateada com a irmã, porque fulano me feriu, porque deixa o tempo passar. Não. O que o Senhor nos dá, que eu entendo, queridas, e aqui, Mauriane, é que Ele nos dá tempo, nós e a palavra, para trabalhar verdades da palavra em nós. Então, primeira Sim, coisa, entenda que o Senhor está te dando tempo, mas não seja alheia a isso. Entre neste lugar. A partir dessa tarde, quem sabe você nos ouvindo aqui, eu quero te desafiar. Não fique com a ferida ou trauma, mimada, manhosa, emburrada, calada, fechada. Você está ouvindo eu dizer que eu era introspectiva, a Mauriane dizer que ela era braba, era o contrário. Então não importa a sua fachada, tá? Não importa a máscara que você tem usado, ou a roupa de figueira, vamos dizer assim, como a Mariana diz, que você mesma tem feito para você. Uma coisa eu te digo, venha para o tempo de Deus. Sai desse lugar hoje e entre no tempo de Deus. O tempo de Deus ele é paciente, o amor é paciente. Então o Senhor vai te colocar num lugar nele, onde ele vai te dar tempo com a palavra, mas você já vai estar dentro de uma nova ação do Espírito Santo. Esse tempo que eu tô meu falando, Deus. deitar, guardar sua mala, a pastora Ju falou que tem tempo. Não, não é isso. Saia de um lugar de morosidade, saia de um lugar de desculpas esfarrapadas, saia de um lugar de justificativas pessoais, venha para um lugar chamado tempo de Deus, que é, no grego, a palavra kairos, é a eternidade. Inclusive, onde ele está, ele não conta o tempo como nós contamos. Mas esse tempo de Deus, à medida que você está lendo a palavra, irmãs, ele já vai começar a trabalhar em você a verdade sobre você. Então, a primeira coisa, o É tempo. verdade. Esse tempo aqui, vou repetir, não é deitar e coçar e ficar lá tranquilo com a sua dor, porque um dia um anjo vem do céu. Não. A cura não Com vem assim. preguiça de mudar, né? Tem gente que tem preguiça de mudar, porque a mudança dói, né? Falou tudo. Não tem até os adolescentes, os médicos não falam para os adolescentes que têm a dor do crescimento. Não sei se Os adolescente ligamentos vai crescendo e dói. Lembro dói, que mas meu filho chorava e ele falava, mãe, tá doendo demais. E o médico falou, não, é porque ele tá crescendo. Crescer dói. então a primeira coisa, entre no tempo de Deus dentro do seu assunto. Né? No meu caso foi abuso, foi outras coisas que eu não tenho liberdade de falar aqui, que eu ia expor pessoas que eu perdoei, não quero citar, tá perdoado, perdoado, perdoado. Então, entre no tempo de Deus para o lugar de preguiça. Saia do Sim, lugar de preguiça. Número 2, conhecer. Eu anotei aqui. Conheça a palavra de Deus. Eu estou treinando um grupo de meninas que eu discipulo. Você vai assustar. Muitas vezes, Mauriane, a gente é tão religioso, a gente quer todos os dias a última revelação da profundeza das profundidades. E a profundeza da profundidade que eu estou trabalhando com o meu grupo de discipulado, sabe qual é? Eu estou ensinando a orar a palavra. E eu comecei com aquele livrinho da apóstola Valnice Milhomens. A apóstola Valnice Milhomens escreveu um livrinho pequenininho, Orando a Palavra. Sabe quando você já leu tanto a Bíblia? Você já leu, como eu estava falando no início, tantas vezes Efésios, tantas vezes Filipenses, não sei quantas Colossenses, que você está aqui e começa a orar, Pai, Tu és o meu pastor, Senhor, Tu és o meu pastor. E não me faltará proteção, não me faltará direção, não me faltará alimento, não me faltará filhos convertidos. Ah, porque quando eu estou ansiosa, o Senhor vai e me convida, e o Senhor me faz caminhar e deitar em passos verdejantes. O Senhor nem me deixou caminhar neles, o Senhor mandou logo eu deitar. E aí eu levantei ansiosa pro dia seguinte, o Senhor falou, agora refrigério, vem cá para águas tranquilas. Então, é isso que eu estou ensinando, não ler apenas, mas orar orar. a palavra. Vai fazer 3 anos. No meio, a gente se reúne para orar a palavra.
No início, há quase 3 anos atrás, algumas discípulas ainda inexperientes com a Bíblia, elas não sabiam como fazer. Amém, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Eu falava, não, vamos orar isso aí. Ela não sabia o que era. Aí eu falava, pega esse texto e faz ele ficar vivo, assim, ó, vivo dentro de você. Conversa com o Senhor o texto. Conversa o texto com ele. Normal, como alguém que está batendo papo com alguém dia a dia. Tá, passaram-se alguns meses e eu estava em casa numa reunião com elas e uma discípula começou a orar. Eu abri o olho para olhar para ela porque ela já começou a orar, um rio começou a fluir do seu interior. E uma outra também foi orar a palavra e falou, Senhor, e ela foi de Hebreus para não sei aonde, ela foi mudando de livro. Eu abri o olho para ver se ela estava lendo a Bíblia. Ela estava com a Bíblia aqui, no coração, e deixando fluir espontaneamente a verdade que já habitava dentro dela, automaticamente fluindo, 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 e orando a palavra, e orando a palavra, e orando a palavra. Então, uma coisa é eu dizer para você, Jesus te cura, outra coisa é você conhecer a voz do Pai, a voz de Jesus, a voz do Senhor. E a terceira coisa, eu estou concluindo com esses 3 passos aqui. A Mariane vai controlar o aqui. Falta 10 minutos. Então, aí aqui. A terceira coisa é obedecer, porque o Senhor vai. Então, primeira coisa, sai do seu tempo. Sai da preguiça. Vem para o tempo de Deus e fala, eu quero. Eu quero. Eu quero entrar no tempo do Senhor, eu não serei mimada, eu não serei difícil, eu não serei preguiçosa, eu não serei dura de coração e nem uma mulher magoada perambulando pela rua. Eu serei decidida, estou no teu tempo. Pai, o teu tempo é o quê? Aí você pega a palavra. Então você começa a conhecer a palavra. E a terceira coisa, minha irmã, obedeça comandos que ele vai te dar. Por quê? Porque ele vai te dar. Você vai discernir a voz de cada um. Você vai entender que você nunca esteve só. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca esteve só. Sempre você esteve com pelo menos 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Melhor companhia. Quando a gente fala Deus é onisciente, lembra que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu chamava Deus de Deus, né? Falei para vocês agora há pouco. Passaram-se muitos anos, o Espírito Santo disse, chama ele de Pai. E eu passei a falar Pai. Depois passou mais um tempo, o Espírito Santo disse, chama ele de Abba. Quem está perto de mim sempre ouve, Abba, Abba, Abba. Eu falo Abba. Hoje eu estou falando Deus aqui até didaticamente, por causa da aula e do meu próprio exemplo. Eu falava Deus, hoje eu digo Abba, Abba. Então, fica aqui o meu término para a Mauriane concluir. Você é uma pérola, você é uma joia e você é imperfeita. É para ser assim. Você muitas vezes se sente nua e tenta fazer sua própria roupa de figueira, não. Você foi feita nua para estar nua. É assim que você tem que estar diante dele. E aí você vai para o templo dele e você começa a conhecer a palavra e você precisa, mesmo que vá doer. E vai doer, mas você vai ter que obedecer comandos que ele vai te dar. Assim você será verdadeiramente uma mulher livre. Amém. Eu acredito também nessa cura. Não acredito. As coisas espirituais, elas são tão reais para mim, tão reais. Eu todos os dias eu converso com meu pai e eu falo, eu quero te conhecer e eu quero acreditar sobremaneira, de uma forma que ainda que ninguém mais acreditasse, eu vou permanecer crendo, porque eu sei, aqui no meu interior, no meu íntimo, eu sei, ainda que tudo esteja bagunçado aí fora, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele está comigo e que jamais vai me abandonar. Eu acredito que se a gente não chegou onde nós almejamos, é porque Deus, a gente passa também pelo processo, né? Nós estamos crescendo, Ele quer filhos maduros e não tem como ter filhos maduros tratando eles como bebê.
Você pode ver que quando a gente tem a nossa criança, a gente faz tudo por ela. Depois elas vão ficando adolescentes, vai ensinando ela a ter autonomia. E depois elas se tornam jovens e adultos. E elas daí passam a ter as suas próprias responsabilidades. E com Deus, com o nosso Pai Celeste, não é diferente, né? E o grande problema, às vezes, é que a gente atribui o mal do terreno ao pai, né, ao nosso pai. E aí a gente acaba deturpando a imagem de Deus. E quando isso acontece, nós temos dificuldade de aceitar a nossa filiação. Porque tudo que nós temos que ser é filho. Às vezes a gente fica buscando ser tanta coisa, né? Ser pastor, ser apóstolo, ser pregador, não ser das nações, ser o missionário. Não, eu só quero ser filho. E se eu sou filho, eu amo. E se eu amo, eu quero agradá-lo. E aí eu vou fazer todas as coisas que forem necessárias para tornar ele conhecido. Para que todos conheçam ele da forma que eu conheço. Mas não porque seja uma obrigação, não é um peso, né? É amor. Isso, vai fluir no rio do amor, um rio chamado amor. Fica aí a dica, tem um livro escrito, viu? E lindo. Tia Ju, é o seguinte, infelizmente é o tempo que o Instagram nos dá. Foi maravilhoso. Eu acredito que nós temos muito mais para falar. Se você quiser, a gente pode, se você puder, a gente pode estar retornando depois. Acredito que a gente falou só um pouquinho daquilo que ainda, né? Tem muita coisa para ser falado. E aí eu já posso deixar aqui para o pessoal que está, que a gente vai voltar falando do assunto, né? A gente marca, vê o dia que vai falar e avisa. Você pode colher. Oi? Isso, aí vocês já deixam as perguntas prontas, que aí ela vai responder, eu respondo à medida do possível. Eu respeito a unção que está na sua vida, amo demais. Eu acredito que a gente tem muito parecido, assim, no que diz respeito a um contexto, né, de história. Até estamos fazendo a mesma coisa, né? Ou seja, passamos por muitas coisas parecidas e o Senhor nos chamou para o mesmo propósito. Isso. Então tá. Beijo para vocês, Deus abençoe. Na hora certa voltamos, sim. Manda as perguntas para a Lauriane, a gente vai respondendo na medida do possível. Por quê? Porque o Senhor está perto de voltar e Ele quer uma noiva preparada. Amém. E queremos que muitos outros escutem e caminhem na mesma estrada, né? Tia Ju, beijo, muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, pessoal, até mais. Deus abençoe. Tchau, com Deus.